Sabe aquela hora em que a mente decide criar um verdadeiro filme catástrofe, cheio de detalhes de como tudo pode dar errado bem no meio de um dia super tranquilo? Quem nunca passou por isso, né? A sociedade costuma colocar logo um rótulo nisso, chamando de defeito, de pessimismo exagerado ou de nervosismo crônico. Mas o material que a gente está explorando hoje propõe uma mudança radical de perspectiva que é simplesmente fascinante. A ciência e a história mostram que criar esses cenários apocalípticos na cabeça não é, nem de longe, uma fraqueza. Na verdade, a gente está falando de uma tática super avançada. É literalmente um escudo altamente desenvolvido que o cérebro usa para blindar a mente contra o caos e, no fim das contas, construir uma resiliência absurda. Então, a grande pergunta que fica é: por que a nossa mente insiste em inventar essas tragédias? A gente vive numa era que, vamos ser sinceros, é obcecada por uma positividade ininterrupta. Qualquer pensamento que saia um pouco desse trilho já é acusado de atrair energia ruim, quase como se ter boas vibrações fosse um campo de força mágico impenetrável. Só que a pessoa que mantém um plano de emergência mental ali rodando em segundo plano não está com defeito, não. Muito pelo contrário. O cérebro dela está operando num nível de estratégia e de prevenção altíssimo. Longe de ser uma falha, imaginar o pior cenário é tipo um superpoder psicológico silencioso. E o mais incrível é que isso oferece uma vantagem real, super tangível no nosso dia a dia. E a prova de que isso é verdade começa lá na nossa biologia. Para entender como essa vantagem funciona, a gente precisa olhar para um fenômeno muito louco chamado o chamado do vazio. É uma situação até bem comum. A pessoa está ali, na beirada de uma varanda bem alta ou de um penhasco, e do mais absoluto nada sente um impulso súbito, inexplicável e quase aterrorizante de pular. Dá aquele frio na espinha. Num primeiro momento, parece até um instinto destrutivo, certo? Mas a psicologia entra em cena para explicar que isso de forma alguma é uma vontade real de acabar com tudo. Na verdade, isso ilustra de um jeito brilhante como o nosso próprio cérebro pode interpretar mal os nossos instintos de sobrevivência. Aquele pensamento intrusivo, aquele choque, é o corpo reagindo de uma forma extrema justamente para proteger a vida. Imagina só o que acontece no cérebro em questão de milissegundos. É uma sequência incrível. Primeiro rola a percepção do abismo, o reconhecimento de que ali tem um perigo extremo. Imediatamente, o sistema de sobrevivência aciona uma sirene de alerta máximo para rolar um afastamento. Só que a consciência humana, nessa mínima fração de segundo, dá uma leve bugada e interpreta esse sinal bruto como se fosse uma vontade de pular. Mas, logo em seguida, a reação física assume as rédeas, o instinto de dar um passo para trás e voltar para a segurança. Ou seja, o cérebro projeta a pior tragédia possível, a queda livre, exatamente para garantir que aquele passo para trás aconteça. Projetar o cenário catastrófico é, no fundo, a mente gritando com toda a força que quer continuar vivendo. E o grande pulo do gato é que esse mesmíssimo mecanismo biológico entra em ação na nossa vida cotidiana. Quando a mente começa a visualizar uma demissão surpresa ou uma crise financeira pesada, não é só pessimismo batendo na porta. É o nosso córtex pré-frontal, trabalhando duro, se preparando ativamente para o caos. O que é de explodir a cabeça é saber que o cérebro reage a uma potencial crise no banco com a mesma intensidade biológica de estar na beira de um precipício físico. É o cérebro rodando simulações de sobrevivência, sabe? Criando um ambiente virtual seguro para testar várias variáveis. Tudo isso para garantir que, se a tempestade realmente cair no mundo real, o nosso sistema interno já vai saber como lidar com o tranco. E olha, essa não é uma ideia moderna, não. Se a gente voltar um pouco no tempo, vai ver que essa tática instintiva é a base absoluta de uma prática filosófica fortíssima chamada premeditatio malorum. Os grandes pensadores estoicos já usavam isso há mais de 2000 anos. A tradução do termo aponta literalmente para o ato de imaginar deliberadamente o mal, as coisas ruins. É fascinante pensar que até o imperador romano Marco Aurélio, que era simplesmente o homem mais poderoso do mundo na época dele, tirava um tempo do dia de propósito para sentar e imaginar a perda de absolutamente tudo: a família, o império gigantesco dele, a própria liberdade. O objetivo? Construir uma armadura, uma resiliência inabalável muito antes da adversidade sequer bater na porta. Agora, tem um contraste gigantesco entre como a gente vê isso hoje e como os estoicos viam lá atrás. O equívoco comum hoje em dia é achar que pensar no pior significa obrigatoriamente entrar em pânico e ficar sofrendo por antecedência. Aquela coisa de ficar paralisado por causa de algo que nem aconteceu. Mas a realidade que os textos antigos mostram é outra história. A prática estoica não tem absolutamente nada a ver com sofrimento inútil.
O foco real é identificar riscos tangíveis no horizonte e preparar a mente para navegar por eles com a cabeça fria. Ao olhar de frente, sem piscar, para a possibilidade da dor e do fracasso, essas mentes históricas não ficaram mais fracas. Elas se tornaram incrivelmente fortes. E avançando para os dias de hoje, essa mesma filosofia milenar evoluiu para uma ferramenta analítica genial que muita gente chama de inversão. É uma estratégia que algumas das mentes mais inovadoras e bem-sucedidas do mundo dos negócios e da ciência usam o tempo todo. Fazer inversão significa focar de propósito naquilo que garante o fracasso e não apenas no que traz o sucesso. Enquanto a grande maioria das pessoas fica buscando a fórmula mágica para fazer uma ideia decolar, esses pensadores raros invertem completamente a lógica da equação. Eles olham para um objetivo grandioso e fazem uma pergunta que chega a ser incômoda. O que a gente teria que fazer para garantir que esse projeto seja um desastre absoluto? Porque, vamos ser francos, o grande problema daquele otimismo cego, daquela empolgação que não vê limites, é que eles funcionam como uma névoa espessa. Eles permitem que obstáculos super óbvios passem batido durante a fase de planejamento. Mas quando se adota essa mentalidade errada, tomando a decisão de matar conceitualmente um projeto antes mesmo do primeiro passo, o jogo vira. Garantir o fracasso total, mas só no campo da imaginação, acaba acendendo um holofote gigante em cima de todas as falhas críticas e fraquezas que a positividade extrema costuma esconder debaixo do tapete. É literalmente fazer a engenharia reversa do fracasso. E é isso que, no fim das contas, protege o futuro de verdade. Tá, mas como isso funciona na prática? Os passos parecem até o roteiro de um filme. Primeiro, imagina-se a ruína total, o pior fim possível para aquele objetivo. Depois, a história é contada de trás para frente, como um rebobinar. Partindo dessa destruição absoluta, começa a investigação. Quais foram os erros tolos, as pequenas negligências que levaram a esse ponto tão terrível? Fazer esse exercício neutraliza os nossos pontos cegos com uma precisão quase cirúrgica. E faz todo sentido. Falhar no papel é exatamente o que reduz drasticamente a chance de falhar na vida real. A mente mapeia onde estão as minas terrestres antes mesmo de entrar no campo, desviando de todas aquelas armadilhas que sempre capturam os otimistas desprevenidos. E tem mais. Esse hábito instintivo de prever o pior acaba formando um escudo impenetrável contra o que a gente chama de positividade tóxica. A gente vive numa sociedade que bate palmas para quem foge de qualquer desconforto existencial, baseada na falsa crença de que, se a gente ignorar a possibilidade de falhar, ela vai magicamente deixar de existir. Mas a vida real não é assim. A vida real é complexa, é caótica, é imprevisível. Essa previsão estratégica natural que a gente está discutindo valida a mente analítica como um mecanismo de defesa simplesmente magistral. Não se trata de ser feito de refém pela negatividade. Prever o pior é, de fato, ter a coragem intelectual de olhar para a realidade nua e crua, sem filtros ilusórios. E sabe qual é o resultado prático disso tudo? O medo do desconhecido simplesmente perde o poder. A partir do momento em que a mente se familiariza com a pior possibilidade imaginável, o futuro deixa de ser um monstro assustador. A lógica é super simples e direta. Se o pior cenário realmente acontecer na vida real, a mente já esteve lá antes. O susto inicial já foi processado e já existe uma rota de fuga desenhada para reagir com frieza. Agora, por outro lado, se o pior não acontecer, nossa, todo dia comum, toda pequena vitória se transforma num lucro imenso. Aquilo que parecia só um excesso de preocupação é, no fundo, um treinamento pesado e contínuo para alcançar a invencibilidade emocional. Para fechar nossa análise de hoje, fica uma provocação para a gente pensar profundamente. Como será que a sociedade inteira mudaria se de uma vez por todas a gente parasse de fugir do pior cenário? O nosso nível de clareza, de preparação e de resiliência coletiva daria um salto gigantesco se a gente não tentasse abafar essas mentes que são naturalmente lógicas e estratégicas. Uma mente que elabora planos de emergência no chuveiro é rara e está incrivelmente preparada. A grande lição que a gente tira de tudo isso é: precisamos continuar questionando os rótulos fáceis e explorar a fundo o verdadeiro poder da lógica humana. Até porque a realidade, quando a gente encara ela com a razão de braços abertos, é infinitamente mais fascinante e muito mais segura do que qualquer positividade cega.